E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico? Aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E tá aí uma pergunta que é difícil responder. Quais as melhores linguagens para se aprender no ano que está começando? Essa é uma pergunta importante principalmente para quem está interessado em ingressar no mercado de trabalho. Antes de tudo, é bastante importante você lembrar que o mercado de linguagens de programação, tanto do Brasil quanto no mundo, é bastante diversificado. Tem regiões, por exemplo, como Belo Horizonte, que você tem um leque de vagas para as mais diversas linguagens de programação que existem. Sem falar que existem muitas linguagens que já estão aí há muito tempo, já estão solidificadas, elas entregam o que é prometido e está aí durante décadas funcionando aí em vários sistemas, assim como existem outras linguagens que são muito novas e estão aos pouquinhos caindo na graça de vários desenvolvedores que temos por aí. Baseado nessas duas características de linguagens que já existem e que estão fortes no mercado e linguagens novas que estão surgindo, a gente vai pegar essas duas categorias, bater no liquidificador para decidir quais são as 10 melhores linguagens para você aprender em 2019, para 2019, né? Outra coisa que é importante antes da gente começar, eu não fiz esse ranking pensando principalmente no mercado brasileiro. Eu considero tanto o mercado de fora quanto o mercado do Brasil. Eu procurei ao máximo equilibrar o Brasil, as vagas que tem no Brasil e as vagas que tem no mundo para montar esse ranking de linguagens que você deveria aprender. E essa é uma dica bastante forte que eu te dou. Se for possível, tente uma vaga lá fora. Conhecer novas culturas, conhecer outros países que temos por aí, acaba sendo bom não apenas para o seu crescimento profissional, mas também para o seu crescimento pessoal. O mercado brasileiro ainda está bastante complicado por conta da economia, da recuperação da economia brasileira. Então, investir em vagas do exterior é uma boa pedida, tá certo? E sem enrolação, vamos começar o ranking das 10 melhores linguagens para se aprender no ano que está começando. Vamos começar então com uma das linguagens prediletas do pessoal, que é o JavaScript. O JavaScript é muito usado para adicionar interatividade e animação em páginas e aplicativos web e é considerada muito amigável para iniciantes. Então assim, se você quer aprender uma primeira linguagem, acho que começar pelo JavaScript é uma boa. O JavaScript sempre aparece em rankings de linguagens preferidas devido à sua versatilidade e sua onipresença no mercado web. Não dá para falar de mercado front-end sem falar de JavaScript. Quando eu falo front-end, superficialmente, de uma maneira bem grosseira, eu estou falando de aplicações que interagem diretamente com o usuário. A gente pode dividir principalmente as tecnologias web e tecnologias até desktop em front-end e back-end. Back-end é o que roda lá debaixo dos panos, num nível que o usuário não lida diretamente. Enquanto o front-end é a interface, é o local que você interage com a aplicação, é onde você insere botõezinhos e animações. E quando a gente fala de front-end no mercado web, não dá para não falar de JavaScript, HTML e CSS. O JavaScript acaba sendo essa linguagem que faz toda a manipulação do template da página, do HTML e do CSS. Mas você deve estar pensando aí, Lucas, realmente é tão importante assim você aprender JavaScript? Se você não acredita no que eu estou dizendo, então saiba que nos rankings de linguagens prediletas do Stack Overflow, que é um site onde você posta dúvidas de programação, de algoritmos e tudo mais, o JavaScript sempre esteve nas primeiras colocações nos últimos 6 anos, o que é bastante coisa. O mesmo foi observado num ranking do GitHub, onde o Java, o C Sharp, o Java e o Python e o JavaScript sempre estiveram nas primeiras colocações dos rankings do GitHub. Para quem não conhece o GitHub, ele também é um site, é uma tecnologia da Microsoft, onde você publica códigos, onde você mantém um histórico, um registro das aplicações que você desenvolve. E o GitHub acaba sendo um portfólio interessante para você apresentar o seu trabalho, principalmente no mercado de desenvolvimento e programação.
Então assim, se você quer trabalhar com o mercado web e você está começando no mercado de trabalho, eu sugiro que estudar JavaScript seja um bom ponto de partida. Não dá para trabalhar com web design sem considerar o JavaScript. Uma coisa bem legal do JavaScript é que ele não precisa de muita coisa para funcionar. Com o bloco de notas e o seu navegador preferido, seja Chrome, seja o Microsoft Edge ou seja o Firefox, o JavaScript funciona diretamente nesses navegadores. Você não precisa instalar plugin, instalar ferramenta, não precisa instalar nada. Só o navegador e o bloco de notas já é suficiente para você trabalhar com JavaScript. Sem falar que o JavaScript está ficando cada vez mais rico em trabalhar com diferentes tecnologias, até aprendizado de máquina, machine learning, criptomoedas e até jogos você consegue fazer apenas com JavaScript. Enfim, o JavaScript é bem popular e possui uma comunidade de usuários, de desenvolvedores bastante ativa, então é muito fácil você tirar dúvidas na internet, pesquisar por tutoriais. No YouTube tem muito vídeo explicando coisas em JavaScript, até no meu canal tem também. Só que assim, pelo fato do JavaScript ser uma linguagem antiga, ele permite muita coisa que fica até meio estranho. Eu até coloquei o JavaScript de brincadeira no meu vídeo sobre linguagens de programação estranhas, pois o JavaScript permite umas coisas estranhas. Mas, apesar disso, não dá para você não considerar a importância e a evolução do JavaScript. O JavaScript evoluiu muito nos últimos anos e está cada vez melhor para você desenvolver com ele. Bom, a próxima linguagem é o Python. Eu sou bastante suspeito para falar de Python, pois é uma linguagem de programação bastante popular para o desenvolvimento de natureza de propósito geral. Então, seja para programação web, machine learning e a ciência dos dados, a famosa data science, tudo é super bem desenvolvido, super interessante com o Python. Sem falar que o Python é muito rápido de você programar com ele, é muito fácil de aprender. O Python é uma linguagem bastante simples e você produz aplicações altamente ricas, com muita coisa, em um piscar de olhos. Por que eu falei piscar de olhos e dei um estalo? Isso não faz o menor sentido. Não à toa, empresas como YouTube, Instagram, Pinterest e também o SurveyMonkey utilizam muito o Python. Muitas startups se baseiam quase que totalmente em tecnologia Python. A linguagem Python também costuma estar muito bem colocada nos rankings de linguagens preferidas de desenvolvedores. Tanto no ranking do GitHub quanto no ranking do Stack Overflow, o Python sempre está entre as 10 primeiras colocações. Normalmente em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O Python está sempre lá em cima na preferência popular. Parece pouco, mas o Python conseguiu se popularizar muito rapidamente, ganhando na preferência de linguagem popular, competindo com linguagens bem badaladas, como é o caso do C# e do PHP. Outra coisa muito interessante é que existe uma pancada de livro específico para ensinar coisas envolvendo Python e tecnologias das mais diversas, como é o caso de Machine Learning, Internet das Coisas, redes, criação de jogos, desenvolvimento web, etc, etc, etc. Nenhuma linguagem cresceu tanto quanto o Python nos últimos anos, principalmente na área de inteligência artificial. Quase tudo de IA usa Python em algum nível. E no Brasil ela está sendo cada vez mais aplicada, cada vez mais utilizada, oferecendo muitas vagas de empregos e bons salários. Assim, é importante você aprender Python não só para o ano que vem, mas também para os próximos anos que estão por vir. Não fique ofendido, mas eu coloquei Java nesse ranking. Eu sei, provavelmente você deve estar me xingando mentalmente, ou talvez xingando a minha família e meus antepassados, pois eu decidi colocar Java nesse ranking. Bom, antes de você ficar bravo, tente entender por que eu considero importante você aprender Java no ano que vem. O Java continua sendo uma opção bastante popular quando a gente fala de tecnologias para organizações muito grandes ou para sistemas bancários. Como eu já falei em um vídeo lá para trás, o COBOL
era muito usado no back-end de sistemas bancários, e muitos desses sistemas estão sendo reescritos com Java. Java tem entregado grandes soluções, seja para web, seja para aplicação desktop, há décadas. Isso ocorre sobretudo pela sua estabilidade e pela sua segurança. Assim, o Java acaba sendo uma grande opção para você estudar se você quer ganhar um emprego num mercado corporativo significativo. Além disso, não se conhece uma linguagem tão boa, tão funcional para uma grande quantidade de plataformas como é o caso do Java. O Java tem uma portabilidade muito grande. Para desktop, web, mobile, tudo roda Java e roda bem. Até eletrodomésticos e geladeiras funcionam usando Java. Fora que até hoje boa parte do desenvolvimento mobile para Android utiliza Java por meio do Android Studio. No ranking da TILB, que é um ranking que se baseia nos motores de busca, ou seja, esse ranking verifica quais são as linguagens de programação mais procuradas no Google, no Bing, ele colocou o Java em posições altas desse ranking, junto com C, C++ e Python. Você pode não ser o maior fã de Java, e muita gente detesta o Java, mas você tem que dar o braço a torcer que ele é muito bom para o mercado corporativo, ele entrega soluções muito bacanas, e os altos salários para cargos envolvendo Java também se tornam grandes incentivos. Se ela é tão usada assim, é porque Java entrega o que é prometido. Bom, se você não ficou bravo por eu ter colocado Java no ranking, então é provável que você fique bravo agora, pois eu coloquei o C# também nessa lista. Antes de você ficar bravo comigo, esqueça a sua birra com o C# por conta da Microsoft e escute por que eu considero importante você aprender C# para um futuro na indústria. De forma similar ao Java, o C# também roda bem em uma série de arquiteturas e plataformas diferentes. Desktop, web, Android, iOS em cima do Xamarin, tudo roda C# muito bem. Até mesmo aplicações para Linux e Mac funcionam em C# graças ao .NET Code. Inclusive eu vou colocar na descrição desse vídeo um podcast muito bom do Pode Programar que fala sobre o .NET, a tecnologia .NET, né, principalmente envolvendo C#, para você entender a importância dessa linguagem e dessas tecnologias para o futuro. Sem falar que C# é muito interessante também no mercado de desenvolvimento de jogos, principalmente se você usa um motor de games Unity. C# é muito usado no mercado corporativo e não é uma linguagem difícil de aprender. Entretanto, é bom você tomar cuidado com ela. A sua complexidade é crescente e ela segue evoluindo com o passar dos anos. É bem comum adicionarem features e funções ao C#. E o C# tem uma vantagem muito grande considerando a linguagem Java que eu falei antes. Se você aprende C#, fica muito fácil você aprender Java e vice-versa. As duas linguagens são bastante parecidas, compartilham muitas questões de sintaxe, então se você aprende uma, você tem meio caminho andado para aprender a outra também. Talvez você pense, qual é melhor então eu aprender primeiro, Lucas? O C# ou o Java? Talvez hoje eu sugira que entre as duas você dê preferência ao C#. O C# tem um investimento muito pesado em cima, a complexidade do Java em alguns momentos é incômoda. Então, assim, se eu fosse escolher uma entre as duas, eu iria para o C#. No entanto, eu repito o que falei antes. Se você aprende C#, isso ajuda para o Java e vice-versa. Pois é, meus amigos. O PHP, a famosa linguagem de sobrinho, entre aspas, entrou nessa lista. Mas Lucas, eu odeio PHP, PHP é horrível. Sim, eu sei que provavelmente você tem muitas restrições com relação ao PHP. O PHP é uma linguagem meio bagunçada, tem uma orientação a objetos ruim, é confusa. Sobre a orientação a objetos, eu confesso que eu estou meio por fora do PHP. Eu não conheço muito bem o PHP 7, mas em versões antigas eu lembro que a orientação a objetos não era lá muito boa. Além disso, o PHP tem sofrido com a concorrência contra o Python e o JavaScript.
Em conclusão, o PHP é talvez uma das linguagens mais divisíveis da internet. É uma espécie de Batman versus Superman das linguagens. Bruce. Agora, se eu falei isso tudo, se eu critiquei tanto PHP, por que eu estou colocando ele nessa lista de linguagens que você deve aprender para o ano que vem? É bastante simples. 90% da web roda um framework chamado WordPress, que é muito popular para você criar blogs, mas que também é usado para você construir sites de maneira rápida e eficaz. E o WordPress funciona em cima do PHP. De longe, uma das linguagens de programação voltadas para back-end mais populares é sem dúvida o PHP. Se você tiver que aprender uma linguagem para trabalhar no Brasil, eu te falo sem sombra de dúvidas, aprende PHP, porque o PHP é uma das mais populares do nosso país. E se mais de 90% da web roda PHP, é porque PHP entrega o que é pedido. E se isso não te convence, saiba que duas das principais redes sociais que existem na internet hoje nasceram em cima do PHP, que é o caso do Facebook e do Twitter. Se o Facebook e o Twitter rodam bem em cima de PHP, é porque PHP é bom, meu amigo. O PHP te fornece uma infraestrutura muito boa para você desenvolver para a web e você constrói tecnologia rapidamente em cima do PHP. O PHP é uma linguagem muito fácil de você aprender e muito fácil para você entrar no mercado de trabalho, sobretudo o mercado brasileiro. Principalmente se você usa alguma tecnologia que se baseia no PHP, como é o caso do WordPress, que eu já falei, ou o CodeIgniter. Além disso, o PHP possui uma excelente documentação, uma comunidade de usuários bastante ativa, disponível para te ajudar tirando dúvidas e oferece muitas vagas de emprego. Assim você entende por que o PHP galgou seu lugar ao sol nessa lista? Pois bem, colocamos o PHP nessa lista principalmente devido à sua popularidade, mas ao mesmo tempo eu estou incluindo a linguagem Go, ou Golang, que não é tão popular assim. Lucas, para que eu vou aprender esse tal de Go se ele não é tão popular? Qual a desculpa? Nos principais rankings da internet, o Go é uma das linguagens menos usadas e, ao mesmo tempo, é uma das linguagens que o pessoal tem mais curiosidade e vontade de aprender no futuro próximo. Isso diz algo a respeito dela, não? Vamos então entender um pouco o Go. Ela é uma linguagem desenvolvida pelo Google que trabalha muito bem com múltiplas threads, múltiplos processos, e dá uma excelente infraestrutura para sistemas distribuídos. Com o passar dos anos, o Go está sendo cada vez mais adotado por grandes startups e também por empresas indianas. Isso nos faz perceber que o Go é uma excelente oportunidade para quem está iniciando na área, pois a tendência é que o Go seja cada vez mais adotado no futuro próximo. Uma das vantagens mais legais do Go é a sua pouca necessidade de memória. Ela não usa tanta memória assim. Ela é incrivelmente leve em termos de uso de memória. Tem até um relato que eu peguei na internet, eu vou botar na descrição do vídeo, dizendo que uma empresa que possui um serviço, eu não sei que serviço é esse, que roda em Ruby, na linguagem Ruby, com 50 servidores. O pessoal pegou esse sistema que roda em 50 servidores em Ruby e reescreveu em Go. Quando reescreveu em Go, o serviço continuou funcionando bem, com a mesma demanda, usando apenas 2 servidores. Então os caras conseguiram economizar 48 servidores apenas por ter trocado a linguagem para Go. Isso diz muito. Então o Go é muito interessante para sistemas back-end que precisam atender muitas requisições simultâneas. Assim, o Go compila muito rápido, ele tem um coletor de lixo, ou seja, a própria linguagem dá conta de liberar a memória usada e tudo mais. E além disso, ela é fortemente tipada. Então, se você está acostumado com PHP ou Python, na hora de você aprender Go, você não vai estranhar muito. Agora, ela tem seus poréns. O Go não é uma linguagem tão fácil assim de se aprender.
No entanto, ela é uma linguagem de ótima qualidade. Suas vantagens combinadas com seu crescimento contínuo e seu grande potencial fazem com que o Go seja uma excelente oportunidade para você em 2019. Ser um grande especialista de uma linguagem que pouca gente conhece ainda vai te tornar único no mercado de trabalho, trazendo grandes vantagens, principalmente se você busca trabalhar no mercado de fora, no Vale do Silício ou em empresas grandes do exterior, ou startups do exterior também. Existe um bom motivo para você aprender Swift: iPhones. Não só eles, mas também dispositivos Apple em geral. Se você quer trabalhar com máquinas Apple, aprender a linguagem Swift acaba sendo uma excelente oportunidade para você. Não dá para subestimar um mercado tão grande como é o mercado de dispositivos Apple. Eu sei, você deve estar pensando, para que eu vou aprender Swift se eu posso aprender C# e trabalhar com Xamarin, trabalhar com React Native ou essas várias outras tecnologias. O fato é que o Swift tem um suporte nativo em iPhones, tablets Apple, Mac, então sempre vai ser melhor você trabalhar numa linguagem que é feita sob medida para um determinado dispositivo. Sem falar que o Swift é uma linguagem nova e a demanda por programadores para ela cresceu muito com o passar dos anos. Então buscar uma vaga de emprego no exterior com Swift é uma boa pedida. Além disso, ela não é apenas uma linguagem rápida, como ela é também muito eficiente. Eu não programo nela, mas pelos relatos e pela pesquisa que eu fiz na internet, ler códigos Swift e escrever códigos Swift é bastante fácil e rápido, se comparada a outras tecnologias mobile. Assim, se você quer trabalhar com o mercado Apple, aprenda Swift. Essa é a dica que eu te dou. Pois bem, se eu falei para vocês que é interessante aprender Swift por conta do mercado Apple, a mesma coisa você pode dizer do Kotlin para o Android. O Kotlin está para o Android, assim como o Swift está para o mercado Apple. Muita gente acredita que no futuro próximo o Kotlin vai ser a tecnologia, a linguagem mais usada para trabalhar com Android. Assim, vale a pena você considerar ela se você quer aprender uma nova linguagem de programação, pois o mercado de Android está assim. O Kotlin é mais fácil de ser usado do que o Java. Além disso, tem suporte nativo ao Android e alto investimento de empresas para sua melhoria. Isso facilita bastante que programadores Java migrem para o Kotlin, sem falar que ela aumenta bastante a produtividade do programador. Para o Google, a linguagem de primeira linha para o desenvolvimento Android hoje é o Kotlin. E se o Google está dizendo isso, quem somos nós para questionar? Definitivamente, o Rust não é uma das linguagens mais populares do mundo. Muita gente nunca ouviu falar dela e ela costuma ser esquecida em listas do tipo. Por que então se importar com o Rust? Antes de tudo, é importante sabermos que o Rust nasceu para ser o sucessor do C++. De preferência, ela objetiva ser uma linguagem mais rápida, mais segura e moderna se comparada à família de linguagem C. Isso não é pouca coisa. O Rust foi criado pela Mozilla, a mesma do Firefox, e permite escrita de código de baixo nível à medida que mantém vantagens como rapidez, expressividade similar a linguagens como Python, Ruby, PHP e JavaScript. Sem falar que ela já é adotada por grandes empresas. Por exemplo, os serviços web da Amazon rodam em cima de Rust. Isso atesta sua qualidade. Além disso, nas enquetes do Stack Overflow dos últimos 3 anos sobre as linguagens mais amadas pelos desenvolvedores, o Rust aparece nas primeiras colocações. Em outras palavras, isso significa que o Rust é a linguagem que os desenvolvedores têm mais interesse de trabalhar no futuro próximo. Por isso, é uma linguagem que merece a sua atenção no futuro. Assim, aprenda ela enquanto pouca gente a conhece, pois assim você consegue largar na frente nessa grande corrida que é a disputa por mercados de desenvolvimento em TI. Sério, Lucas, em pleno 2019 você quer que a gente aprenda C e C++?
Antes de tudo, nenhuma linguagem supera a família C++ quando você fala de ter controle total do hardware em que você desenvolve. Sistemas operacionais, sistemas de arquivo, linguagens de programação, motores de jogos, essas principais ferramentas que existem são quase todas escritas em C ou C++. Se você quer desenvolver em nível de sistema, então você precisa aprender C e C++. Fora que ter domínio em C e C++ te ajuda a aprender várias outras linguagens, como é o caso do Java e o C#, por exemplo. E tem outro aspecto que você precisa levar em consideração. A realidade virtual, os jogos em realidade virtual revitalizaram bastante o C e C++. Quando a gente fala de realidade virtual, quase tudo é desenvolvido em cima de C e C++. C e C++ são as melhores tecnologias à sua disposição para RV. Para aplicações de baixo nível ou cunho científico, C e C++ permanecem irresistíveis. Se você é estudante de ciência da computação, se você estuda estruturas de dados, algoritmos, esse tipo de coisa, é importante você aprender C e C++. Isso te ajuda muito a fortalecer sua base de conhecimento como desenvolvedor. Não perca tempo, estude C e C++, pois elas vão permanecer aí por muito tempo. O C++ sempre ganha novas versões, então vale bastante a pena. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse ranking. Obrigado por ter assistido até o final. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu te espero num futuro próximo. Adiós, muchachos.